Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um programa Questão de Direito, programa do curso de Direito da nossa Poética Univale. E hoje eu começo a nossa conversa, antes de apresentar a nossa convidada e etc., com um trecho do poema que eu mais gosto, dentre vários, mas é o poema da Tabacaria, do Fernando Pessoa, que nos diz o seguinte na sua primeira estrofe: não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada, a parte isso tem em mim todos os sonhos do mundo. Esse poema me conduz. Todas as vezes que eu estou feliz, eu leio. Quando eu estou triste, eu leio. Quando eu tenho inspiração, eu leio. Quando eu não tenho, leio também. Isso tudo é para agradecer e apresentar a professora Carla Nascimento, que tem graduação em Pedagogia, tem graduação em Jornalismo, é mestra pelo mestrado em Gestão Integrada do Território aqui da Univale, professora dos cursos da Univale, lá da Pedagogia, mas também em outros. Carla, muito obrigado pela sua presença, que vem nos falar aqui hoje sobre direito à poesia como invenção de si. Muito obrigado por estar aqui e eu já começo perguntando a coisa mais simples que nós temos. Quem é a Carla por ela mesma? Obrigada pelo convite, Bernardo, uma alegria estar aqui. E eu me apresento assim às vezes. Eu sou muitas, sou várias. Já fui professora das infâncias, hoje sou professora universitária. Sou filha, sou mãe, sou amiga, sou irmã, sou pesquisadora, sou poeta, sou mulher e sou menina. Sou a Carla e sou a palhaça Felisbina. Tem praias na minha ilha que eu ainda nem andei e tenho desejo de tantas outras que ainda nem sei. Pronto, muito obrigado. Pessoal, o programa já decolou, não é? Que lindo, Carla. Obrigado pela sua apresentação. A poesia tem a capacidade do silenciamento num tempo de tanto barulho. Que bom a poesia e que bom o silêncio. Carla, há um direito à poesia? Sim, há um direito à poesia, né? Um direito universal, um direito fundamental, um direito de constituirmos humanos pela poesia, né? Nós somos um animal racional que se difere dos outros animais pela nossa incrível capacidade de criar ficção. Então, esse direito a esse sistema simbólico e que nós o operamos por meio da linguagem ou das múltiplas linguagens é que faz com que a gente transforme a si mesmo e se torne humano, se humanize. Então, como um direito fundamental, a poesia trabalha nessa invenção de todos nós. Claro. Né? O que nós não temos são oportunidades de vivenciar o acesso e a fruição da poesia em toda a sua multiplicidade de linguagens. Mas a capacidade de vivenciá-la, o gosto por vivenciá-la, e aí assim, eu não estou dizendo só da poesia no estilo, o poema com a sua organização estética de versos, estrofes, seja rimado ou não. Eu estou dizendo da poesia que é o que nos toca, a poesia que é o que nos provoca a alma, que treme o corpo, que faz a gente se emocionar diante de algo. E isso pode ser de um pôr do sol à beira do rio, isso pode ser poético para mim quando ouço o seu Zé aqui no campus varrendo a calçada com as suas anedotas e seus ditos populares, quando eu pergunto: e aí, seu Zé, como vai? E ele diz: em pé, sem cair, deitado, sem dormir. Então, tem poesia em tudo e o que falta muitas vezes é a gente ter olhos para ver essa poesia, né? O Rubem Alves, que é filósofo, educador, poeta, ele vai dizer que as crianças têm olhos encantados.
Então, a capacidade da criança olhar para algo e estar sensível para capturar aquele instante é muito do que nós, ao longo da nossa trajetória, nós vamos distanciando. Então, por exemplo, quando eu estava na educação infantil, a gente ia fazer uma caminhada para conscientizar sobre a importância da água. E aí coloca a música, né, maravilhosa, Planeta Água, né? Claro. E eu percebo que tem uma criança ficando ali quase para trás e o carro já estava na porta, saindo, a música tocando e ela sentada ali absorta, assim. E eu chego perto e falo, percebi que ela estava chorando. Falei, o que foi? Vamos? Aí ela, é que essa música é tão linda. A criança tinha 5 anos de idade. Que maravilha. Então, as crianças têm esses olhos encantados, mas e os nossos olhos? Né? Estão se encantando diante da beleza do mundo, né? Diante das situações que nem são tão belas assim, mas que são aquelas que nos provocam, a gente pode dizer, de uma poesia engajada, né? Da música, e a gente percebe o tumulto todo que foi a situação da Vai-Vai no Carnaval do Rio, quando coloca, né, o Diário de um Detento ou Sobrevivendo ao Inferno, porque é aquilo que a sociedade quer calar, a arte, a poesia, em todas as suas linguagens, ela escancara, né? Ela não pede licença. Exato. Ela só vai, vai. Só vai. Muito bom. Porque eu fiquei aqui pensando, tem um texto do Heidegger, né, que é muito bom, que poeticamente habita o homem, né? E ele faz uma leitura de um poema do Roderlan, e aí ele chega num dado momento, Carla, e pergunta assim, mas que história é essa de que poeticamente habita o homem? Me parece que hoje nós estamos cada vez mais distantes de um habitar poético. E aí a sacada heideggeriana que é maravilhosa, que ele diz assim, é exatamente pelo fato de nós estarmos a reconhecer que vivemos sem poesia, é que o nosso ser aí, o nosso ser enquanto tal, é um ser poético. Porque eu só sei do negativo porque eu sou algo. Eu só sei que eu vivo sem poesia porque eu experimento a poesia enquanto ser. Sim. Né? Então é maravilhosa essa conclusão heideggeriana, eu acho isso genial, né? Mas voltando um pouco à sua questão, né? Quando a gente fala de um direito à poesia, pode parecer que uma resposta do nosso estudante é assim, mas onde que está isso na Constituição? Né? Ou onde que isso me é garantido? Onde que eu posso pleitear o direito à vida poética? Bom, me parece que a grande resposta para isso está naquilo que você traz, porque nós também só conseguimos o espaço da fruição com os direitos elementares garantidos. Tá? Então, quer dizer, o reclame por um direito à poesia é um reclame também pela efetivação dos direitos sociais, que nos garantam condições de construções de vida poética. Não que na barbárie ou na tristeza ou no flagelo não possa nascer poesia, muito da poesia nascida foi daí. Mas não se trata de romantizar, pelo contrário, se trata de conhecer para buscar essa reinvenção de si a todo momento. E é exatamente isso que eu queria te ouvir. Como que a poesia pode inventar o sujeito? Você traz uma questão muito importante quando você vai colocar a questão do direito à poesia, onde ela está. Em algumas orientações curriculares, a gente tem o direito, né, de aprendizagem como a fruição das artes. Então, a gente precisa propiciar espaços para que a criança, e aí estou falando desde a educação infantil até o ensino superior, então a gente tem uma política aqui no nosso plano de desenvolvimento institucional que também vai falar sobre as produções, né, culturais e artísticas, mas é muito bem colocado quando você vai dizer que se a gente tem uma tremenda desigualdade de condições, uma distribuição de bens que não é acessível às condições elementares e básicas para a sobrevivência, sim, é muito difícil. Você não vai escolher, né, se vai comer ali o arroz e feijão e ter uma
cama para dormir, comprar um remédio, ou se você vai comprar um bilhete para ir ao cinema, para ir ao teatro, né, para ir a outros espaços de fruição, para conhecer outras linguagens. Né? Quando nós fizemos aqui no semestre passado uma intervenção muito parecida, que a gente só vê, por exemplo, em centros culturais da capital, e fizemos uma proposta imersiva para que quem passasse pelo hall ali do Centro Cultural, na abertura do simpósio de pesquisa, num movimento do assalto poético, que é um evento que a gente já faz na universidade, de integrar arte e ciência na academia, as pessoas, alguns estudantes universitários perguntaram assim, o que é isso? Né? Então, assim, para você ter uma ideia, a gente tinha um barco todo cheio de lama, com uma mulher vestida de lama, com os olhos vendados, segurando uma balança, e nenhuma tinha lama e na outra tinha notas de dinheiro. E aí a pessoa passava, sentava próxima a uma mesinha assim e colocava um fone. E ouvia um áudio que a gente recontava episódios reais do que aconteceu com o rompimento da barragem. Perfeito. Então, a gente precisa possibilitar, né, em todos os espaços, né? E eu trago mais para o campo da educação, porque, né, pensando na educação pública e lá na base, quem não tem essas oportunidades de vivenciar na sua família, não tem o acesso aos livros, claro. A escola precisa ser um espaço garantidor desse direito, porque a criança, como eu disse, ela tem os olhos encantados, mas nesse processo civilizador, dentro de um modelo capitalista neoliberal que a gente tende muito mais a se desumanizar do que se humanizar, e é algo que a poesia vai nos trazer, que a gente precisa dar essa chance, né? Que bom, Carla, porque a invenção do sujeito é uma invenção no social. Né, a gente se inventa exatamente pelas relações que a gente estabelece, e pelo que eu pude perceber, na sua perspectiva, a poesia seria esse lugar que propicia uma reinvenção, né, uma forma de ressignificar, como a intervenção de vocês, que ressignifica um espaço, tornando lugar de luta, de crítica, mas também de possibilidade de criação do novo, porque só sabendo o que já aconteceu, a gente pode desviar do fim do mundo. E para que não haja o fim do mundo, eu lhes convido para o próximo bloco, continuar conosco, comigo e com a Carla, para falar de poesia. E quando a gente fala de poesia, a gente não fala de prenome e nem pronome de tratamento, porque aqui a gente trata da fina flor da existência humana. Até logo. O mundo que nós vivemos hoje, ele pede um profissional capacitado a lidar com problemas complexos, com problemas múltiplos. Portanto, exige muitas vezes uma abordagem que seja interdisciplinar. Se no passado, no século XX, a especialização, né, era característica, no século XXI é a capacidade holística, a capacidade de ampliar os horizontes. Então, a interdisciplinaridade passou a ser central. E aí, né, nessa região em que a Univale está inserida, a Univale precisa formar profissionais que sejam capazes de dar resposta aos grandes dilemas e contribuam para o desenvolvimento da região. Então, daí ela propôs um mestrado que seja interdisciplinar, aberto a profissionais de todas as áreas. Trabalhando a gestão integrada do território, né? Então, a questão interdisciplinar, ela vem muito à tona. Trabalhar a questão interdisciplinar é propiciar ao aluno um contexto maior, né, de aprendizagem, porque é um aprendizado de maneira holística, né? Porque a gente
insere no contexto da aprendizagem do aluno, todos os campos de aprendizagem, a gente dá oportunidade para todos os alunos. A construção do saber é a partir do saber daquilo que o aluno traz consigo. O nosso trabalho aqui no GIT, na Gestão Integrada do Território, no mestrado, a nossa dissertação, abordou a questão relacionada com o cumprimento da lei de cotas no território de Governador Valadares. Sob a perspectiva da teoria das representações sociais, nós trabalhamos em torno do que viria a ser esse cumprimento da lei de cotas, sob o olhar do gestor, do empresário, sob o olhar da pessoa com deficiências, que à época nós chamávamos de PNE, portador de necessidades especiais, não se usa mais essa nomenclatura, então das PCDs, e sob a perspectiva do Poder Judiciário. Falar sobre aprendizagem, quando a gente é pedagogo, é uma situação assim, muito interessante, porque envolve o saber como o aluno aprende, de que maneira, e principalmente a gente enxergar que nas situações vulneráveis, né, porque nossos alunos, os alunos com os quais eu trabalho, são alunos, né, de territórios de vulnerabilidade. Então, assim, como isso acontece naquele contexto, né? E de que maneira, enquanto pedagoga, a gente pode contribuir para a aprendizagem desses alunos? A Gestão Integrada do Território, o mestrado, representa para mim uma abertura, um leque de possibilidades muito grande com a minha formação pessoal, com a minha possibilidade do exercício do magistério, as interfaces que eu pude fazer com outros conhecimentos de outros territórios e a minha chegada até o doutorado com uma visão mais ampla, mais flexível do conhecimento. Em geral, a Gestão Integrada do Território é um curso que é um momento na minha vida que, como fosse um divisor de águas, faz com que eu possa conectar todo este conhecimento que nos é ofertado de maneira bem sólida e bem objetiva e bem racional para a minha construção pessoal, profissional e a minha chegada até o doutorado. E aí, pessoal, tudo bem? Estamos de volta com a nossa querida Carla Nascimento, poeta e mais um tanto de coisa. E como ela é um tanto de coisa, eu gostaria de perguntar para ela assim, Carla, como que você percebe a poesia na construção do imaginário da sociedade? Fala pra gente sobre isso. Olha, nós temos... Deixa eu ver por onde eu vou começar a te responder aí, né? A poesia nesse imaginário. Pensando a poesia como esse lugar onde a gente organiza o nosso mundo interno e o mundo externo a partir de palavras, a partir de construções que são da linguagem, eu aciono o Manuel de Barros, que vai dizer: a poesia está guardada nas palavras, é tudo que sei, né? O poeta das infâncias, o José Paulo Paes, ele vai dizer que poesia é brincar com as palavras. Então a gente vê que nós nos constituímos de palavras. Claro. Esse imaginário social, ele é construído a partir das palavras que, como o Rubem Alves nos diz, elas entram em nosso corpo e o transformam. Imagina para você como foi quando eu, aluna de escola pública no campo, ouvi numa aula, né, de literatura, estudando sobre o processo de escravização, né, ao qual nós fomos submetidos, o povo negro foi submetido em quase 400 anos, e eu ouvi as palavras: Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, seu delírio ou se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas, de teu manto este borrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão.
Então, são experiências estéticas que a gente tem para entender um processo que foi vivenciado e que ainda faz parte do nosso imaginário social. Claro. Até onde as representações do lugar que deve ser ocupado, da forma estética de um corpo, da maneira de se colocar de pessoas negras, como esse imaginário foi formado que escondeu ou deixou embaixo de camadas que a gente pudesse ver toda a cultura, toda a fruição no sentido da construção cultural que os negros trouxeram e trazem para a nossa contribuição. Então, hoje, quando a gente vê a maioria dos jovens negros nas batalhas de rimas, nos slams, são poesias que não são de agora, mas no nosso imaginário social, recebemos informações são escravos, né? Como se não fossem pessoas que foram escravizadas. Então a gente recebe de uma maneira e a poesia ajuda a desconstruir isso. Os mitos, as lendas, o que eles continuaram a resgatar, por exemplo, das suas histórias e que hoje vivemos num tempo de diversidade em que são possibilitados espaços de novas narrativas, de narrativas outras, para que esse imaginário nosso aumente. Como Manuel de Barros vai dizer, né? Daí vem que os poetas podem aumentar o mundo com suas metáforas. Sim. Então, que a poesia nos seja força para recriarmos e reinventarmos um imaginário social, né? Em que todos façam parte dele, cada um com a sua arte, cada um com a sua poesia. Tá. Eu presto muita atenção na poesia. E como você trouxe bem, eu gostei muito da distinção do poema para a poesia, porque uma coisa é o produto, sim, né? E a outra coisa é o estado, né? Vai como Chico César, o estado de poesia, né? E quando você fala dessa constituição do imaginário social, retomando a memória das pessoas escravizadas, porque não existe o escravo, né? Existe a pessoa escravizada, né? O ser humano é maravilhoso. E aí você tem que a relação da construção desse povo, a história desse povo, a sonoridade desse povo, as palavras do português que nós utilizamos hoje é completamente diferente do português de Portugal por conta dessas pessoas, né? Então, quer dizer, toda a nossa poesia é uma mistura que passa por sangue, passa por lágrima e passa por resistência. Então, de alguma maneira também, a abertura da linguagem poética permite com que nós falemos aquilo que muitas das vezes as histórias e as memórias não têm linguagem para tal, né? Muito bem. O que é a poesia, Carla Nascimento? A poesia, para mim, a poesia é um alimento para a alma, né? A gente faz poesia, a gente lê poesia, a gente declama poesia para a gente buscar uma reconexão ou uma conexão maior comigo mesma, com o outro, com o mundo, né? É por meio da poesia que eu me constituo essa pessoa que eu sou hoje, né? Eu sou quem eu sou hoje a partir de todas as relações que eu tive com outras pessoas, mas também com os livros e com as poesias que convivem dentro de mim. É por isso que, recitando a querida Cecília Meirelles, e ela vai dizer: renova-te, renasce em ti mesmo, multiplica os teus olhos para verem mais, multiplica os teus braços para semearem tudo, mas destrói os olhos que tiverem visto, cria outros para visões novas, destrói os braços que tiverem semeado para se esquecerem de colher. Ser sempre a mesma, mas sempre outra, sempre alta, sempre longe e dentro de tudo.
Então, a poesia, para mim, é esse renovar-se constante, sabe? De tudo aquilo que eu olho e que me toca, de tudo aquilo que eu olho e mexe comigo, de tudo aquilo que eu olho e que me provoca, e que me impressiona, e que me faz ver o belo, mas que também me faz ver o feio, e faz com que eu vá me constituindo assim. Tem uma tentativa de definição que a poesia só existe uma poesia verdadeira. E quando você falava de Cecília Meirelles, né, eu só consegui pensar na poetisa que eu particularmente mais gosto, que é a Flor Bela Espanto, porque já escrevi sobre ela, pela história da vida dela, enfim, a primeira mulher portuguesa a cursar um curso de Direito, enfim, enfrentou... Então, imagina, no século XIX, né, ali tal, início do século, a mulher escreve assim, né, eu quero amar, amar perdidamente, amar só por amar. Ela está conversando com a Cecília Meirelles. Aqui, além, aquele, o outro e toda a gente, amar, amar e não amar ninguém, me encontrar, me perder indiferente, prender ou desprender é mal, é bem. Quem disser que se pode amar alguém por uma vida inteira é porque mente. Existe uma primavera em cada esquina e é preciso cantá-la assim florida, pois se Deus nos deu voz, foi para cantar. E se um dia hei de ser pó, cinza e nada, que seja minha noite uma alvorada, que me saiba perder para me encontrar. Me parece que esses produtos poéticos significam quase sempre transcendência, liberdade e emancipação de si e do outro, e portanto me parece que a poesia tem um lugar cativo em qualquer coisa que se diga justiça. Isso não é outro poema, é só a introdução para lhe perguntar como que a poesia funciona, Carla, em busca de efetivação de direitos fundamentais, sobretudo ligado a uma educação emancipadora ou emancipatória. Isso. A poesia, ela se funda com esse caráter transformador e ligamos isso muito à própria educação, porque o maior bem que a educação faz, o maior saber que o sujeito pode ter é o de saber-se. Então, a educação e a poesia, nesse sentido de pensar numa perspectiva emancipatória ou libertadora, é aquela que vai fazer com que eu multiplique os olhares, é aquela que vai fazer com que eu seja a mesma, mas seja sempre outra, sempre alta, sempre longe e dentro de tudo. É aquela que vai me fazer romper com crenças pré-estabelecidas, com visões dicotômicas de ou isto ou aquilo, né? Embora Cecília Meirelles tenha um poema infantil assim, mas a gente percebe que a poesia ela abarca, né, muitos outros olhares. Então, nesse sentido, o que vai fazer com que ela nos permita emancipar-se e transformar é por toda essa carga sentimental, porque ela vai funcionar aí justamente nas nossas subjetividades, ela vai mexer com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. A gente vai ouvir, aí o Rubem Alves tem um caso muito rapidinho que ele vai dizer que ele estava lançando um livro e a criança chega perto dele e a mãe reclama e fala assim, mas meu filho estava assistindo seu livro e ele estava chorando, como se fosse algo ruim. E não, é porque ele se sentiu tão impactado e ele chorou. Então, olha a capacidade de empatia que a poesia tem de nos trazer, que é de nos colocarmos no lugar do outro, que é de viajarmos por culturas, tempos, né, e outras situações que nós não vivenciamos, mas nós temos oportunidade de vivenciá-las pela leitura de um poema, né, por ouvir uma música, uma declamação. Então é como ele vai nos impactar e aí a gente vai se organizando. O Mário Rópolo, no livro Carteiro e o Poeta, né, Neruda vai passar um tempo numa ilha e aí ele fica muito amigo do carteiro e o carteiro um dia, Neruda vai falar com ele, olha, mas você está usando o meu poema para conquistar a Beatriz, né?
E ele fala assim, o poema não é de quem escreve, o poema é de quem precisa dele. Perfeito. Então, nós roubamos e acionamos de todos os poetas para a gente se engrandecer a partir das suas experiências e que nós, muitas vezes, não temos a capacidade de traduzi-las na arte de compor os versos. Do mesmo modo que o poema é de quem precisa dele, os direitos fundamentais também. Eles são de quem precisa. Sim. O direito fundamental à educação, Sim. precisa dele o analfabeto. Sim. O direito fundamental à moradia, precisa dele a pessoa em situação de rua. O direito fundamental à saúde, precisa dele o enfermo. Muito bom. E aí, só para assim, dizer do quanto é importante a gente, todos nós, educadores, em todos os espaços, em casa, né? Às vezes as pessoas me perguntam, Carla, o que eu faço? Meu filho não lê, não gosta de ler, aí eu devolvo a pergunta, mas você lê? E você? Você lê com ele? Você cria um ambiente leitor? Então, falar desse letramento literário, né? Essa oportunidade de ler livros, e por que eu estou dizendo esses livros, né? Livros de poesia? A gente tem uma crise aí das próprias editoras, né? A dificuldade que é de publicar, o incentivo aos autores. Mas, justamente porque a nossa oralidade foi desenvolvida, a escrita foi muito tempo depois, e o acesso a essa escrita. Se a gente pega até a década de 60, 70, a quantidade de pessoas analfabetas que não tinham a oportunidade de uma educação básica e de ter acesso a essas obras por meio da escrita. Então, precisamos garantir, sim, esse direito à poesia, às obras literárias, inclusive na sua diversidade, ouvindo outras narrativas, poesias, né, que vão nos contar dos contos africanos, que vão trazer as histórias e os mitos dos povos originários, para que a gente aumente o mundo com as nossas metáforas, com a poesia. Carla, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Eu estou encantado aqui de falar desse tema, né? Trabalho, direito e literatura, né? Então, é um lugar que eu me sinto muito à vontade. Então, conta um caos pra gente, seja engraçado, seja interessante, porque você é uma multiartista, né? Então, nada mais justo com os nossos telespectadores e telespectadoras de permitir com que vocês tenham mais um pouco da Carla que nos ensinou tanto aqui nesse programa. Ai, deixa eu ver, um caos, né? Olha só, tem um caos interessante que eu vou contar por ter falado a palavra caos. Quando eu fui estudante de jornalismo aqui na Univale, e para você ver que a poesia, ela nasce da vida, né? O Carlos Drummond de Andrade vai falar assim, a minha matéria é o tempo presente, a vida presente, os homens presentes. Então, eu pegava 2 ônibus à época para vir para Univale e para voltar. Nossa. E nesse ônibus eu fazia alguns percursos e eu já estava cansada no dia, eu já tinha feito muitas coisas e parei e vi que o ônibus parou. E não tinha ponto de ônibus no local, a gente passava por um estradão para ir lá para o bairro Penha, onde eu morava. E aí o ônibus parou do nada, e era uma senhora entrando com uma garrafa de café para entregar para o motorista, assim, ô meu filho, toma aqui um pouquinho de café para você aguentar aí à noite. Aí eu falei, quer saber? Escrevi, aquilo me fez escrever, e eu escrevi paradinha para o café. E fiz como um causo, uma crônica, mandei para o editor, à época o professor Tim Filho, editor do jornal Laboratório, Circulando, e ele gostou, publicou. Aí na outra semana aconteceu um outro causo, né? Eu mandei de novo, ele falou, Carla, esse negócio vai ter que virar uma coluna fixa, Causos do Buzu. E aí comecei a escrever. Como o jornal circulava fisicamente lá na região da Ibituruna, depois da ponte ali do São Raimundo, as pessoas começaram a ligar para o jornal falando, eu também tenho um caos do que aconteceu comigo. E aí
para encerrar, fizemos em 2 anos consecutivos 2 concursos literários premiando a todos, né, os causos que ficaram em primeiro, segundo e terceiro lugar, mas valorizando e incentivando também essa escrita de quem lia o jornal e o recebia. Então é um caso que eu tenho muito afeto por ele, porque ele aconteceu da minha experiência do cotidiano e muitas pessoas, né, quiseram depois escrever os seus causos também. E tá aí uma boa dica que eu posso dar para vocês tenha sempre um caderno, porque escrever à mão mobiliza outras áreas aí que são muito importantes para a criatividade também. Então, escreva qualquer coisa, escreva. Dica da poetisa Carla e da professora. Querida, brigadíssimo, tá? Foi uma alegria. Foi muito bom. A gente pôde perceber, né, que poesia, ao final das contas, é escuta do mundo. Estejamos com os poros abertos. Agora, como a poesia efetiva um direito, ou como o direito efetiva uma poesia? Quando a Carla cria a coluna Causos do Buzu, ela procede com a efetivação da dignidade da pessoa humana, uma vez que criar é um dos atributos que nos caracteriza enquanto seres humanos. Muito obrigado pela presença de vocês, convido a estarem conosco nos próximos programas e, evidentemente, agradeço de novo por existirem enquanto telespectadores. Até o próximo Questão de Direito. Muito obrigado.